Bora, meu povo, eu sou o Marcelo Caetano, nós vamos falar hoje sobre o software F-Tool, né? Lembrando o Sérgio Chapelain, o que é, o que come, como vive, né? Não é nada disso, pessoal, a gente vai falar sobre o software F-Tool, o que é o software, quanto ele custa, o que que ele pode fazer para me ajudar, para que que ele serve. Então, bora lá para a gente fazer aí esse trabalho juntos, ok? A gente está aqui já com o F-Tool, você pode baixar ele gratuitamente, né, para versões educacionais, tá? Digita lá no Google, baixar F-Tool, F-T-O-O-L, né? E você vai baixar o F-Tool, vai rodar o F-Tool, vai abrir justamente essa tela aqui, tá? Então, beleza. Abrindo o F-Tool, antes de mais nada, pessoal, vou fazer uma coisa aqui que não é comum a gente ver as pessoas fazerem, tá? Eu vou no display aqui, a gente tem algumas configurações, ó. Eu vou colocar o fundo escuro, tá certo? Fica melhor e protege a nossa visão, tá certo? Fica melhor para a gente trabalhar com fundo escuro. A gente vem aqui, ó, e vai selecionar aqui embaixo o grid, vai marcar os pontos já, e também vamos selecionar o snap, tá certo? Isso vai facilitar a nossa vida, tá? É parecido lá com o AutoCAD. Então, beleza, vamos começar. O F-Tool é um software para estruturas, tá? Ele é muito usado na engenharia para análise estrutural. Ele começou aí com intuito apenas didático, né? Mas ele foi evoluindo e com as atualizações ele se tornou um software muito poderoso e muito simples e é usado no mercado, inclusive profissional nas versões pagas, né? Ou mesmo com algumas limitações aqui na versão educacional. Então, beleza. Baixamos aqui, né? Grid e Snap, tá? O cursor vai situar sobre os pontos na criação do elemento estrutural. Então, como é que eu crio aqui os elementos? A gente tem esse menu aqui do lado esquerdo, né? Tem a setinha, logo abaixo aqui essa linha, né? Essa barra é o Insert Member, aqui que a gente vai colocar, né? Barras. Então, por exemplo, eu coloco o cursor aqui nesse ponto, clico, né? E estendo, né? Aqui em cima, ó, ele está mostrando aqui para a gente, ó, o comprimento da linha, né? 8 metros, 6 metros, etc. Então, criei aqui, ó, uma linha de 10 metros, certo? Depois que clicou, ESC. Ok. Beleza? Cliquei fora, beleza. Então, vamos lá. Então, eu já criei uma linha, tá? Eu quero criar alguns pontos nessa linha. Eu já tenho o ponto inicial, final. Vamos criar um ponto aqui, ó, a 3 metros, tá certo? A gente criou esse ponto aqui. Vamos criar um outro ponto aqui no final também, ó, próximo do final. Criei, são os nós, né? Tá, mas e essas dimensões? Vamos aproveitar, vamos usar outra ferramenta? Vamos usar aqui as linhas de cota, né? Eu clico aqui, ó, nesse ícone, né, abaixo do ponto, clico aqui em determinado ponto, né? E clico no outro ponto e coloco aqui minha linha de cota, certo? Então, aqui os 10 metros, ESC. Tá, vamos cotar esses pontos intermediários também? Vamos embora, não custa. Vamos marcar aqui, ponto aqui, tá? E vamos cotar aqui também e eu vejo onde eu quero pôr essa cota, certo? Tá aqui, ok. Então, eu tenho aqui, ó, 5 metros, né, entre esses dois pontos, 10 metros entre esse, tá? Vamos cotar mais para ficar bonitinho, tá? Cotando aqui também, tá? Vou fazer a cota completa, até nem precisa, mas vamos deixar completinho aqui, tá? Opa, aqui, esse ponto de cá, e cotamos, beleza? Então, temos aqui uma barra de 10 metros, né, com pontos aqui a 3 metros da esquerda e depois lá a 2 metros do final. Então, a gente já tem a nossa estrutura, tá? O que que é preciso fazer agora? Agora a gente precisa atribuir aqui, ó, os parâmetros, as características do material. De que material que é isso aqui? Então, eu venho aqui, ó, com o cursor, clico, seleciono, né, essa barra, tá? Clico aqui e eu vou selecionar os parâmetros do material. Clicando aqui nessa folhinha, né, sempre é preciso fazer isso, eu dou aqui um título, né, vamos pôr um número, por exemplo, 1, e eu vou escolher o material, tá? Então, vamos colocar, por exemplo, Steel Isotropic, né? A gente está falando aqui de aço, tá certo? E eu dou aqui o Done, ele já carrega os parâmetros aqui, básicos do aço, né? E clicando aqui, ó, eu vou transferir, eu vou aplicar esse material para esses membros selecionados, os membros que estão em vermelho aqui, ok? Então, beleza. Então, aqui eu tenho agora uma barra de aço, tá?
vamos selecionar de novo. O que que eu preciso fazer agora, né? O Tzinho aqui, ó, Section Properties. Eu vou definir as propriedades desse material, tá certo? Mesma coisa, venho aqui, tá? Vamos, por exemplo, usar um material retangular, tá certo? Eh, Vamos chamar ele de 2, de 1, por exemplo, material 1, retangular, done, e aqui eu vou colocar aqui as dimensões, né? Comprimento e largura, tá? Então, vamos colocar aqui apenas valores aleatórios aqui, ó, 10 por 300, né? E aqui, clicando aqui, eu vou transferir esses valores aqui para a estrutura, ok? Beleza. Agora, vamos colocar aqui os apoios, tá certo? Aqui, ó, nesse símbolozinho do triângulo, né, condições de suporte, tá? Então, primeiro eu vou marcar aqui o ponto nó onde eu quero colocar. Eu coloquei aqui, tá certo? Desculpa, coloquei aqui e vamos aqui colocar. A gente vai definir aqui qual tipo de apoio. Então, aqui eu tenho as restrições, né? X, Y, Z, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, fixando no eixo Y, né? Transferindo aqui, eu tenho o primeiro apoio, tá certo? Vamos para cá agora, mudando de ponto, vou fazer a mesma coisa, tá certo? Eu vou restringir agora X e Y, tá? E vou transferir novamente. Eu tenho outro apoio, apoios de primeiro e segundo gênero, ok? Então, tendo já dois apoios, agora a gente já pode colocar um carregamento, por exemplo, nessa estrutura. Tá? Vamos pegar esse primeiro ponto, selecionar aqui esse primeiro ponto, tá? Vamos colocar os carregamentos, eles estão aqui, as forças, ó. Eu tenho esse símbolo aqui, ó, nodal forces, né? Eu tenho aqui member end forces, né? O nodal é em ponto, member end são forças nos pontos extremos, né? E aqui eu tenho cargas uniformes, né? E cargas triangulares, e além de cargas térmicas, tá? Então, vamos primeiro colocar um ponto, né? Uma carga aqui nesse ponto, tá certo? E a gente vai colocar aqui, ó, a mesma coisa, então um número aqui, tá? E vamos colocar, por exemplo, 200, né? No eixo Y, beleza? Entrou uma carga aqui em azul, ok? Beleza. Vamos colocar aqui agora, nesse trecho aqui, a gente vai colocar aqui, né, selecionando esse intervalo aqui, vamos colocar aqui uma carga uniforme, tá? Então, vamos colocar aqui no eixo, opa, mesma coisa de novo, clique no caderninho, vamos chamar de 1 aqui, né, no papelzinho, e vamos colocar uma carga no eixo Y aqui também de menos 300, né? Kilonewton, tá? Ok. Então, ele já transferiu aqui também esse carregamento, tá certo? O que mais que a gente pode colocar aqui? Vamos pegar esse último ponto aqui, ó, selecionando também, para fins didáticos, vamos colocar aqui, ó, uma carga também aqui, vamos chamar aqui de 2, tá? E vai ser uma carga horizontal aqui, tá? Vamos pôr 40, pode ser? Vamos ver se vai ficar legal. Beleza, então colocamos aqui, tá? Vamos mudar para menos 40 para inverter o sentido, beleza? Ok, então temos aqui já uma estrutura carregada, né? E aí agora a gente já vai poder usar esse software para ele fazer algumas coisas interessantes para a gente. Aqui, ó, a gente tem aqui diagrama de resultados, resultado de diagrama. A gente vai ter aqui, ó, um ícone de linhas de influência, tá? E outras opções aqui, além de forças axiais, né? Que são as forças que a gente vai tá verificando aqui, tá? E a gente tem aqui também momentos, tá certo? Então, são opções aqui. As forças axiais são as forças normais, tá, pessoal? E aqui a gente tem as forças cortantes. Então, bora lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, um ponto aqui, tá certo? E a gente vai verificar aqui o que a gente tem aqui de linha de influência, tá? Nada, tá? Vamos de novo aqui, peguei esse ponto, tá? Vamos verificar. Desculpa, pessoal, faltou uma coisa importante aqui, tá? A gente precisa salvar para poder executar. Então, vamos salvar como. Já tenho algumas aqui, eu vou chamar essa aqui de estrutura 3, tá?
é preciso salvar aqui esse nosso projeto para a gente poder rodar aqui esses parâmetros, tá? Então, ok. A gente vem aqui agora, ó, vamos lá? Força axial, certo? Então, vamos selecionar aqui e vamos verificar aqui, tá certo? O diagrama de força, tá? Vamos ver aqui. A gente tem aqui o primeiro diagrama, tá certo? Shear force, certo? E agora aqui também a gente vai ter diagrama de momento, bend moments, certo? Ok? Bem interessante, né, pessoal? Se você achar que está muito poluído, você pode vir aqui é, e retirar. Aqui, ó, você pode retirar as cotas, né? De repente isso pode estar te atrapalhando e você vem aqui e gera de novo aqui, né? Os seus diagramas que podem ser usados, inclusive, em diversas situações, até na aplicação aí de métodos, por exemplo, processo de cross, que você vai precisar de momentos, vai precisar de reações, você vai ter várias situações que você vai precisar usar esse tipo de situação, e aqui já vai facilitar a sua vida, ok? Muito obrigado e fui!